Olá a todos, hoje nós vamos começar o último tópico de eletrostática, que é o tópico de capacitância. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o que é um capacitor. Dispositivo capaz de armazenar energia potencial elétrica em um campo elétrico. Capacitores podem ter as mais diversas formas e tamanhos, mas os elementos mais básicos são dois condutores isolados. Aqui nós temos um desenho que representa um capacitor de placas paralelas. Ele tem dois condutores aqui na forma de duas chapas, separadas por uma distância d. Cada chapa condutora tem uma área A. Quando esse capacitor é ligado a uma bateria, ele é carregado e as placas adquirem cargas de mesmo módulo, mas sinais opostos. E aí, temos uma diferença de potencial estabelecida entre essas placas e assim um campo elétrico entre elas, indo das cargas positivas até as cargas negativas. Essas linhas que vocês estão enxergando aqui são conhecidas como efeitos de borda, certo? Para o nosso estudo, nós vamos desprezar esses efeitos de borda, mas vamos desprezá-los com consciência. Sabemos como determinar esses efeitos através do princípio da superposição para o caso contínuo, usando a lei de Coulomb, certo? E uma forma experimentalmente para que a gente consiga fazer para diminuir esses efeitos é diminuindo o espaçamento entre essas placas. Se considerarmos então que essa distância d é muito pequena em comparação com o tamanho das placas, esses efeitos praticamente desaparecem, Então, o que justifica a gente não usar mais os efeitos de borda. Quando formos representar um capacitor num diagrama esquemático de um circuito, nós vamos usar esse símbolo aqui, que, como vocês podem observar, ele é inspirado no capacitor de placas paralelas, como vocês estão vendo aqui nesse desenho. Algo que nós vamos fazer a partir desse tópico é uma contração de notação para a diferença de potencial. Diferença de potencial é ΔV, V final menos V inicial. Como nós temos muito interesse agora em lidar com diferença de potencial e não mais com o potencial em si, a partir de agora, sempre que a gente for falar em diferença de potencial, nós vamos usar apenas o V e não mais o ΔV, beleza? Maravilha. Bom, há uma relação entre carga e diferença de potencial aplicada. Quanto maior a diferença de potencial que vocês aplicam entre as placas de um capacitor, maior a quantidade de carga que essas placas adquirem. Por isso essa expressão, Q proporcional a V. Mas essa proporção não é uma coisa constante, uniforme. Ela muda se você mudar o tamanho do capacitor, se você mudar a geometria do capacitor. Por essa razão, para que a gente possa sumir com esse sinal de proporcionalidade e substituí-lo por um de igualdade, um termo ligado à geometria do capacitor é introduzido nessa equação, e esse termo a gente conhece como capacitância. No sistema internacional, a unidade de medida é dada em farad, que a gente representa com a letra F. Assim, Q proporcional a V fica Q igual a C vezes V. Para carregar um capacitor, é preciso ligar ele a uma bateria. Então, esse aqui vai ser o símbolo de bateria que nós vamos usar a partir de agora. Nós temos aqui o potencial menor e o potencial maior, como se fosse o polo negativo e o polo positivo da bateria. Temos um capacitor e aqui uma chave. Quando essa chave S é fechada, o que vai acontecer é que cargas negativas vão sair de uma placa e serem enviadas para outra placa. O agente que faz isso é a bateria. Ela vai executar trabalho sobre os portadores de carga, tirando cargas negativas dessa placa e mandando para outra, como eu desenhei aqui. Ela vai ser o agente externo. Agora nós estamos interessados no trabalho que o agente externo executa, no caso, a bateria. Então, cargas negativas saindo dessa placa e sendo enviadas para outra faz com que a falta de cargas negativas nessa placa deixa ela positivamente carregada
né? E as cargas negativas que vão chegando à placa de baixo vão fazendo com que ela fique negativamente carregada. E assim temos uma diferença de potencial entre as placas e um campo elétrico estabelecido entre elas. Temos então uma energia que vai sendo armazenada entre essas placas no campo elétrico. Beleza? Dito isso, podemos avançar para um dos principais objetivos desse tópico, que é o cálculo da capacitância. Nesse caso, nosso ponto de partida é essa relação entre carga e diferença de potencial, uma vez que é a única equação até agora, né, que é escrita em termos da capacitância. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a diferença de potencial. E aí, uma segunda contração de notação vai ser feita aqui nesse tópico. Como fizemos antes, né, diferença de potencial é ΔV, e ΔV nós estamos substituindo pela letra V apenas. Como agora, quando nós estamos lidando agora com capacitores, o ponto inicial e o ponto final vai ser sempre entre uma placa e outra, entre a positiva e a negativa, nós vamos simbolizar então agora os limites de integração com o símbolo mais e menos, indo da placa positiva até a placa negativa. Então, a relação continua sendo a mesma que a gente sempre fez. Se conhecemos o campo elétrico de qualquer distribuição de carga, podemos encontrar a diferença de potencial entre dois pontos, no caso agora entre a placa positiva e negativa, né, independente da trajetória. Agora usaremos então essa equação aqui. Né? E para encontrar a diferença de potencial, é preciso encontrar também o campo elétrico. E para encontrar o campo elétrico, como as geometrias que nós vamos trabalhar aqui têm um elevado grau de simetria, vamos poder usar a lei de Gauss. Outra forma de você encontrar a diferença de potencial é usando o princípio da superposição, por caso discreto ou contínuo, conforme o problema exigir. Né? Mas para os capacitores que nós vamos lidar, esse vai ser então a estratégia para trabalhar. Ok? Maravilha. Então, o primeiro capacitor, né, como é de praxe, é o capacitor de placas paralelas. Então aqui temos um capacitor de placas paralelas simples, né? Separar duas placas separadas por uma distância d, placas de área A. Ele está carregado aqui com carga positiva e negativa para vocês verem aqui as linhas de campo elétrico em vermelho. Como eu falei, então esse aqui é o ponto de partida, né? Precisamos então conhecer o C. Para isso calcular o V, e para calcular o V precisamos encontrar quem é esse campo elétrico. Então, o primeiro passo para determinar o campo elétrico de um capacitor de placas paralelas é utilizar a lei de Gauss e aí traçar uma superfície gaussiana. Como nós estamos lidando agora com placas cuja distância entre elas é muito pequena em relação à área, as linhas de campo serão uniformes e por isso justifica o uso da lei de Gauss. Outra coisa, aqui eu estou usando um cilindro, né, como nós fizemos antes, né, para placas, só que como agora eu estou querendo englobar toda ela, eu estendo esse cilindro de forma a englobar toda a placa positiva, certo? Posso fazer isso porque não tem os efeitos de borda. Do contrário, né, você só conseguiria trabalhar com esse cilindro menor. E aí temos três regiões. Região 1, que é a tampa de baixo, 2, que é a tampa de cima, e 3, que é a parte curva do cilindro. Tá? E os elementos de área sempre apontando para fora e perpendicular, né, à superfície. Então, aqui da lei de Gauss, temos a ε0, integral fechada de E produto escalar de A, é igual aqui. Vamos abrir, então, essa integral fechada nessas três regiões, região 1, 2 e 3. Na região 1, eu tenho o ângulo entre E e dA igual a zero, né? Onde E, né, é simbolizado por essas linhas em vermelho aqui. Na região 2, não há campo elétrico, então essa integral aqui não contribui. E na região 3, que é a parte curva, se você pegar a rente aqui, mesmo você pegando rente, pegando ainda uma linha de campo, algumas linhas de campo, você terá um ângulo de 90 graus entre E e dA. Né? Se você estender um pouquinho a mais, você nem pegaria campo. De qualquer forma, a região 3 não contribui também para o nosso cálculo. Assim, essa equação aqui fica reduzida a essa daqui. Ó.
o E em todos os pontos dessa tampa, né? Como todos os pontos estão exatamente a mesma distância da chapa, o campo elétrico aqui tem sempre o mesmo valor. Então o E ao longo dessa tampa aqui é constante. E se isso é verdade, posso tirar o E da integral, como está aqui. A integral de dA é a própria área da chapa, uma vez que a superfície gaussiana, nós podemos escolhê-la de tal forma, né, que ela englobe toda a chapa, né, independente da sua forma, né, se ela é quadrada ou circular. Por essa razão, quando eu fazer a integral de dA aqui, eu vou deixar apenas com um A, de forma geral. Isolando o campo elétrico, tenho essa expressão para o campo elétrico entre as placas de um capacitor de placas paralelas. Beleza? Uma vez encontrando o campo elétrico, podemos substituir a expressão por diferença de potencial e determiná-la. Então agora nós temos aí V igual a integral de E escalar dl, né, nos limites de integração da placa positiva e placa negativa. O ângulo entre E e dl é zero. Uma vez, olha lá, que o nosso mais começa aqui em cima e o menos começa aqui embaixo. Então o teu dl aponta para baixo. O teu campo elétrico, que é simbolizado pelas linhas em vermelho, também aponta para baixo. Então o ângulo entre eles é zero. Como o E, nós já vimos que ele é, olha só, é constante, eu posso tirar ele da integral. E a integral de dl, entre mais e menos, é a própria distância de separação entre as placas, que é o d. Então, diferença de potencial é igual a E vezes d. Substituindo o E que nós encontramos ali usando a lei de Gauss nessa expressão, temos aí ó, a expressão para o potencial, né, a diferença de potencial entre as placas de um capacitor placa paralelo. Substituindo agora esse V na expressão que relaciona carga e diferença de potencial, temos essa expressão aqui. Esse Q simplifica com esse Q e basta isolar a capacitância. E aí temos esse resultado para a capacitância de um capacitor de placas paralelas. C igual a ε0 A sobre D. Reparem que é uma expressão que depende unicamente de fatores geométricos, né, de elementos geométricos. Elementos ligados à área e à distância de separação entre as placas. Não depende de campo, carga, diferença de potencial. Uma coisa interessante aqui também que a gente pode notar, você pode controlar facilmente a capacitância do capacitor, diminuindo ou aumentando a distância de separação entre as placas. Quanto menor for a distância entre as placas, maior será a capacitância, né? Maior será a capacidade também dessas placas adquirirem carga elétrica. Tranquilo? Na sequência, o próximo capacitor que nós vamos estudar é o capacitor cilíndrico. Aqui nós temos dois cilindros condutores concêntricos, um cilindro aqui interno de raio A e um cilindro externo de raio interno B, né? Quando estabelecemos uma diferença de potencial entre esses dois cilindros, eles vão adquirir cargas iguais de sinais opostos. O cilindro interno ficará positivamente carregado, com as cargas distribuídas todas na superfície, né, do cilindro. E o cilindro externo, as cargas serão negativas e todas elas distribuídas aqui na superfície interna desse cilindro. Okay? Então temos um campo elétrico estabelecido entre os cilindros. E ele tem essa simetria aí, ó, linhas radialmente espaçadas entre eles. Certo? Para determinar a capacitância desse capacitor, é a mesma abordagem do de placas paralelas. Essa aqui é a nossa equação ponto de partida. É a única que a gente conhece até agora, escrito em termos de C. Então precisamos determinar a diferença de potencial, que usaremos essa equação. E para encontrar a diferença de potencial, precisamos determinar o campo elétrico, que vamos usar a lei de Gauss. Então sabemos, né, que o primeiro passo é traçar uma superfície gaussiana. Como agora temos aí uma geometria cilíndrica, né, o capacitor sendo cilíndrico, a superfície gaussiana escolhida também vai ser um cilindro concêntrico entre esses dois cilindros aqui, né, o interno e o externo. Olhando agora ele de lado, né, aqui é como se a gente estivesse olhando o capacitor de cima. Olhando ele de lado, a superfície cilíndrica seria dessa forma aqui. Então temos em azul aqui, ó,
os dois cilindros, né, concêntricos, e uma superfície gaussiana em vermelho, que eu desenhei em vermelho aqui, concêntrica entre o capacitor. Então, temos três regiões novamente, ó, região 1, 2 e 3. Então, a região 1 é a parte curva do cilindro, e a 2 e 3 serão as tampas, né? Aqui poderia ter efeitos de borda também, como da placa paralela. Mas, como nós já comentamos antes, né, se a gente diminuir a distância de separação entre os condutores, esses efeitos de borda desaparecem. Usando aqui então a lei de Gauss, ε0 integral fechada de escalar dA igual a Q. Também, né, importante lembrar aqui que o nosso capacitor tem um comprimento L. Vamos abrir então aquela integral fechada nas três regiões. A região 1 é a parte curva do cilindro. O ângulo de dA aqui, ó, em toda a parte curva, está apontando nesse desenho para fora, né, e ele circula, né, a superfície gaussiana. E quando olhamos ele de cima, olha só, a parte curva aqui, ó, o ângulo entre o E, que é essas linhas azuis aqui, e a linha de dA, ela vai fazer um ângulo zero. E é zero, olha só, em toda a extensão da parte curva da superfície gaussiana. Assim, cosseno de zero vai ser igual a 1. Na região 2 e 3, né, a contribuição vai ser zero, porque mesmo que você tivesse campo elétrico aqui, que é radialmente espaçado, o ângulo que ela faz com dA vai ser 90 graus, né? Tanto na tampa de baixo quanto na tampa de cima. Então, na região 2 e na região 3, está cosseno de 90 é zero, então só a superfície curva contribui para o nosso problema. Então, essa expressão aqui se reduz a essa daqui. Da mesma forma, como todos os pontos aqui, olha só, da parte curva estão exatamente à mesma distância, né, do cilindro englobado pela superfície gaussiana, o campo elétrico ao longo da parte curva vai ter sempre o mesmo valor. Então, sendo constante, posso tirar a integral. Como fizemos aqui, ó. E a integral de dA, né, relacionada com a região 1, que é a parte curva do cilindro, é 2πrl. Então, isolando o E, temos a expressão do campo elétrico Q sobre 2πε0rl, o campo elétrico entre os dois cilindros condutores. Uma vez encontrado o campo elétrico, podemos encontrar a diferença de potencial entre os cilindros. Então, vamos lá. Então, V igual a integral de E escalar dl entre o cilindro com carga positiva e o de carga negativa. O ângulo entre eles, né, entre E e dl vai ser zero, uma vez aqui, ó, que o teu dl vai do mais até o menos, então ele vai para fora e também radialmente espaçado, e o campo elétrico, que são essas linhas em azul, também para fora, radialmente espaçado. Então o ângulo entre E e dl é zero, cosseno de zero é 1, eu posso pegar o E que eu acabei de encontrar ali embaixo, né, e substituir aqui nessa expressão. E olha só, temos aí um problema, né? Temos duas variáveis, né, no nosso integrando, variável R e a variável de integração L. Felizmente, a mudança de variável para escrever esse integrando em uma única variável é bem simples. dl é igual a dr. Uma vez, olha só, que nesse caso, o teu dl indo de mais até menos, ele é sempre para fora, assim como o R. Né? O R aqui, ó, ele vai do centro do cilindro interno para fora até a superfície interna do cilindro externo. Então, dl e dr apontam sempre na mesma direção e no mesmo sentido. E qualquer pedacinho de R que você aumenta ou diminui é acompanhado de um pedacinho de dl também que você está aumentando e diminuindo. Então, temos o dl e dr de mesmo módulo, mesma direção e sentido. Basta substituir essa relação aqui dentro, né, que 2πε0L é constante, tirei da integral aqui, tá vendo? E temos a integral agora que sobrou então dr por R. Como mudamos agora a variável de integração em R, os limites de integração vão ser, em vez de mais e menos,
de A até B. O A que estava carregado positivamente e B negativamente. Integral de dr sobre R é ln de R. Basta substituir os limites de integração no resultado da integral para encontrar o potencial entre os cilindros. Q sobre 2ε0, 2πε0L, né, no caso, é ln de B sobre A. Aí, temos a diferença de potencial, substituindo na relação entre carga e diferença de potencial, como está escrito aqui, ó, as duas cargas aqui ó, simplifica e isola o C, que é a capacitância. E está aí o resultado final para a capacitância de um capacitor cilíndrico. 2πε0 L sobre ln de B sobre A. Chama a atenção de vocês para esse resultado. Esse aqui também, olha lá, não depende de campo, carga ou diferença de potencial. Somente fatores geométricos ligados com a geometria do capacitor cilíndrico. E da mesma forma como no caso das placas paralelas, você poderia controlar aqui a capacitância desse capacitor diminuindo a distância entre os cilindros, ou seja, conforme esse A se aproxima de B, essa razão aqui se aproximaria de 1 e Ln então se aproximaria de 0. E nesse caso, então, conforme o A se aproxima de B, né, você tem a capacitância aumentando, já que a separação entre os dois cilindros começa a diminuir. Perfeito? Maravilha. Então, agora na sequência, temos o capacitor esférico. O desenho aqui é parecido com o caso anterior. Temos agora duas esferas, né, concêntricas, uma esfera de raio A e uma casca esférica de raio B, como vocês estão vendo aqui. No caso, a casca esférica de raio B, o raio B seria a superfície interna. Diferente do outro caso, agora nós estabelecemos uma diferença de potencial, de modo que a esfera interna seja negativamente carregada e a superfície interna da casca esférica seja positiva. Para determinar a diferença de potencial entre elas, né, para a gente poder encontrar a capacitância, temos que encontrar a diferença de potencial. E para encontrar a diferença de potencial, temos que determinar o campo. E para determinar o campo, mesma ideia. Vamos usar a lei de Gauss. Então, o primeiro passo ó, é traçar a superfície gaussiana, que está aqui, ó, tá vendo? De raio R. O elemento de área dA aqui, ele aponta para fora e perpendicular à superfície, e isso em toda a extensão da superfície esférica. Agora, a superfície gaussiana está englobando uma carga negativa, como eu estou representando aqui nessa equação, com o Q-. O ângulo entre E e DA vai ser, nesse caso, 180, porque, olha só, o campo elétrico está apontando para dentro, em toda a extensão da superfície gaussiana, e o teu DA para fora. Então, o ângulo entre E e DA é 180, o cosseno de 180 simplifica com esse sinal negativo. O campo elétrico em toda a extensão aqui da superfície gaussiana vai ser constante, porque cada ponto da superfície está exatamente a mesma distância, né, da esfera interna que ela está englobando. Então, se isso é verdade, o E sendo constante sai da integral. E integral fechada de dA é a própria área da superfície gaussiana de raio R1, ou seja, 4πr². Isolando E, temos Q sobre 4πε0r². Beleza? Que já é uma equação conhecida nossa, né? Uma vez, então, de posse do campo elétrico, podemos determinar a diferença de potencial usando essa equação aqui, que já usamos ela para encontrar o potencial para o capacitor de placas paralelas, né, e para o capacitor cilíndrico. Então, a integral de E escalar dl, onde o mais aqui representa então aquela esfera positivamente carregada e o menos a superfície interna da casca esférica. O ângulo entre E e dl é 0, o sinal positivo até o negativo, então representa o caminho de dl, que está para dentro, e o campo elétrico, que vai do mais para o menos, que também está para dentro. Então isso está radialmente espaçado aqui entre as duas esferas. Então, tanto o dl quanto o campo apontam na mesma direção e sentido.
o ângulo entre eles é zero. O campo elétrico já encontramos, vou substituir aqui nessa expressão, e agora o nosso integrando é escrito assim. Novamente, temos a variável de integração em L e temos aqui uma variável R do campo elétrico. Nesse caso, temos que fazer a mudança de variável, né? Vai escrever o integrando em termos de uma única variável e dl é igual a menos dr. Isso acontece agora pelo seguinte fato que, repare que o R ele começa aqui no centro, né, da esfera e vai até as bordas da superfície gaussiana. Então ele está saindo, né, de dentro para fora aqui dessa esfera interna. O teu L ele entra de mais até menos. Cada pedacinho de R que você aumenta ou diminui é acompanhado do módulo do dl, do mesmo tamanho do R. Só que repare então que o teu L ele está entrando e o teu R está saindo. Então o dl e o dr têm o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Por essa razão, eu posso fazer essa mudança de variável aqui. dl igual a menos dr. Substituindo nessa equação, eu tenho agora o meu integrando dr sobre r quadrado, uma vez que Q sobre 4πε0 são tudo constante, já retirei aqui da integral. E o sinal negativo, também estou colocando ele aqui. Beleza? O resultado dessa integral é esse resultado aqui. Esse sinal negativo simplifica com esse sinal negativo, então aqui não vai ter mais. E aí substituiremos os limites de integração no resultado dessa integral. Que vai ficar Q sobre 4πε0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Tiro o mínimo aqui e tenho a expressão do potencial, né, entre as duas esferas escrita dessa forma. Beleza? Então, de posse da diferença de potencial entre a esfera e a casca esférica, podemos substituir na relação entre carga e diferença de potencial, né, como sempre fizemos, e essa equação fica reescrita dessa forma aqui. O Q novamente simplifica com esse Q, e aí basta isolar a capacitância. E temos o resultado para a capacitância de um capacitor esférico escrito assim: 4πε0 AB sobre B menos A. Novamente, notem que esse resultado não depende de campo, não depende de diferença de potencial nem carga, somente, né, de fatores geométricos ligados à esfera. E, como sempre, você poderia, por exemplo, controlar a capacitância controlando a distância de separação entre a esfera e a casca esférica. Ou seja, por exemplo, se eu diminuir a distância entre elas, ou seja, fazer o A se aproximar de B, essa subtração aqui começa a diminuir, né? Em contrapartida, a capacitância começa a aumentar. Como nos outros capacitores, né? Diminui a separação entre os condutores, aumenta a capacitância. Um outro caso interessante aqui é o da esfera isolada. Nesse caso, nós podemos também ter uma capacitância se considerar o seguinte. Aqui temos o capacitor esférico, de raio A e raio B. Né? De raio B aqui é a superfície interna da casca. O que precisaria, por exemplo, para que você enxergasse apenas essa esfera interna? É simples. Pega esse raio B e vai aumentando ele. Faça ele infinitamente grande. Se você considerar esse B infinitamente grande, essa casca vai estar tão longe da esfera que você só tem a esfera para ser considerada. Entendeu? Se esse B crescer, crescer, crescer e ficar muito grande, você só vai enxergar esse cara. Então você teria uma esfera isolada quando B tende a infinito. E aí, para encontrar a expressão para capacitância, ou você refaz aquele cálculo que fizemos antes, onde muda os limites de integração do B, ou pega o resultado para a capacitância de um capacitor esférico e toma B tendendo a infinito. Então temos aqui o limite de B tendendo a infinito, 4πε0 AB sobre B menos A. Né? Deixo aqui o B em evidência para facilitar a análise. Esse B simplifica com esse B. Né? Se eu pegasse esse B e multiplicasse aqui dentro do parênteses, eu voltava a ter o que estava aqui. B simplifica com B.
E no limite em que B tende a infinito, esse cara aqui vai a zero. E sobra essa expressão aqui, 4πε0A, onde A seria o raio da nossa esfera isolada. Beleza? Então essa aqui seria a capacitância de uma esfera isolada, que também só depende de fatores geométricos. O próximo ponto a ser estudado nesse tópico é a associação de capacitores. Até agora, nós lidamos apenas com um capacitor de placas paralelas, cilíndrico ou esférico, né? Mas você pode ter um circuito que tem mais de um capacitor. E nesse caso, você pode substituir o arranjo que você tem ali, né, por um capacitor que equivale àquele arranjo. E chamamos esse capacitor de capacitor equivalente. Temos dois tipos de associação que nós vamos estudar aqui: a associação em paralelo e a associação em série. Vamos começar então com a paralelo. Bom, temos aqui então três capacitores, C1, C2 e C3, ligados em paralelo, como está o desenho aqui, né? E os três ligados a uma bateria. Tá? Temos uma característica importante a anotar aqui, que são esses pontos aqui de interseção no circuito. Isso significa que quando a carga estiver sendo passada, né, transportada aqui, ela se divide nesse ponto. Parte vai para um lado, parte vai para o outro. Então daqui nós podemos tirar a primeira característica dessa associação. Como a carga se divide nesses pontos de interseção, as cargas nos capacitores não podem ser iguais. Né? Então você terá uma carga para o capacitor 1, uma carga para o capacitor 2 e uma carga para o capacitor 3. Né? A carga total do teu sistema é simplesmente somar as três cargas. No entanto, repara que se você ligar um voltímetro aqui, cada placa superior aqui está ligada a um potencial da bateria. Cada placa negativa está ligada a um outro potencial da bateria. Então, todos os três capacitores estão sujeitos à mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial dada pela bateria. Assim, a leitura desse voltímetro em cada um dos capacitores vai ser a mesma. V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V, né, fornecido pela bateria. Então, essas são as duas características desse tipo de associação. Vou usar então essa primeira equação aqui, que é a soma das três cargas, né, que ainda continua sendo igual a CV, né, relação entre carga e diferença de potencial. Então, Q1 vai ser C1V1, Q2 é C2V2, Q3 C3V3. Como V1 é igual a V2, que é igual a V3, que eu estou chamando de V, eu posso deixar esses V's aqui em evidência, como eu fiz aqui. Aí temos C1 mais C2 mais C3. O V que está multiplicando, passo dividindo o Q. Aí eu tenho Q sobre V. Né? E esse Q sobre V é C. E esse C equivale a esse arranjo de três capacitores, que a gente chama de capacitor equivalente. Essa equação está escrita para três capacitores, mas posso escrevê-la de uma forma mais compacta, né? E do ponto de vista matemático mais elegante, através da somatória. Então, capacitância equivalente por um arranjo em paralelo seria a soma de CI, onde I vai de 1 até o número de capacitores que o circuito tiver. Beleza? Maravilha. Então agora podemos passar para a próxima associação, que é a associação em série. Como o próprio nome sugere, olha só, os três capacitores agora estão na sequência um do outro. Capacitor 1, 2 e 3. Os três ligados aí a uma bateria. A diferença agora nesse caso é notável em comparação com o paralelo. Você não tem mais aqueles pontos de interseção no seu circuito. Então a carga não se divide mais nos três capacitores. Ou seja, a carga no capacitor 1 vai ser igual no 2, que vai ser igual no 3, que nós vamos chamar de Q. Agora, repara que se você ligar um voltímetro aqui, em paralelo aqui e um aqui, repara que cada terminal do voltímetro está ligado, né, a um elemento diferente do circuito. Esse aqui, do V1, está ligado a potencial menor aqui, né, a polo negativo da bateria, e esse aqui está ligado a C2. Quando você olha o voltímetro 2, esse terminal está ligado a C1 e esse aqui está ligado a C3.
E quando você olha o terminal aqui do voltímetro 3, esse está ligado ao potencial maior aqui, potencial maior, que é o polo positivo da bateria, e esse aqui é C2. Então as diferenças de potenciais aqui não são as mesmas, mas a soma de V1, V2 e V3 tem que ser igual ao que a bateria fornece. Do contrário, violaria o princípio de conservação de energia. Essas duas equações, assim como no outro caso, estão relacionadas por essa relação aqui entre carga e diferença de potencial. Então, vou usar essa equação aqui para trabalhar. Uma vez que Q é igual a CV, então meu V é Q por C. Então, V1 é Q1 por C1, V2 é Q2 por C2, V3 é Q3 por C3. Como as cargas aqui são todas iguais nos capacitores, eu posso deixar essas três cargas aqui, posso deixar em evidência um Q, como eu fiz aqui. Então fica aqui sobrando 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Esse aqui que está multiplicando, eu passo dividindo V, e V por Q nada mais é que 1 por C equivalente, ou seja, esse 1 por C equivalente equivale a esse arranjo da soma de um C1 mais um C2 mais um C3. Aqui está escrito para 3 capacitores, mas posso reescrever daquela forma compacta, como comentei antes, em termos de somatória. Então, 1 sobre C e Q, que é 1 sobre capacitância equivalente, é igual à somatória de 1 sobre CI, onde I vai de 1 até N, o número de capacitores que tiver o teu circuito. Beleza? Então, esse aqui é o arranjo em série. Eu teria na sequência, eu vou começar a falar de energia, então eu vou encerrar essa aula por aqui. Há alguns exemplos para vocês fazerem ali do livro, eu pediria que vocês fizessem eles, E na próxima aula a gente começa a trabalhar aí o conceito de energia presente no capacitor. Beleza? Então, até a próxima.